Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, daqui a alguns dias, no dia 2 de novembro, no calendário litúrgico da Igreja, nós vamos celebrar a comemoração dos fiéis defuntos. Alguns dizem assim, é o dia dos mortos. Mas nós cristãos não celebramos a morte, nós celebramos a vida. Por isso é um dia no qual nós lembramos aqueles que já terminaram a sua peregrinação neste mundo e já partiram para a eternidade. O livro dos Macabeus, no capítulo 12, versículos de 42 a 45, diz assim: é santo e salutar rezar pelos falecidos. Depois, no século II, antes de nosso Senhor Jesus Cristo, existem registros de que o povo hebreu já rezava pelos seus fiéis defuntos e os primeiros cristãos também já tinham essa prática. A igreja, então, abastecida na palavra de Deus, mergulhada nos mistérios da nossa redenção, também traz esse costume de rezar pelos mortos, que é bem diferente da invocação dos mortos. A invocação dos mortos ou a invocação aos mortos é proibida pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura. Porém, rezar por eles, isso aí é salutar, é santo e é nossa obrigação. Por quê? Porque o Catecismo da Igreja nos ensina que quando nós morremos, nós vamos ter um dos três destinos: o inferno, o céu ou o purgatório. O inferno nós sabemos que é a condenação eterna, a ausência plena de Deus. O céu está, claro, na glória e na graça de Deus. E o purgatório é onde a alma fica até se purificar para entrar na eternidade. Me explico. A pessoa morre e ela não tem pecado suficiente para ser condenada ao inferno. A igreja nunca afirmou que alguém entrou no inferno, foi para o inferno. Mas a pessoa morre, ela também não está preparada para ir para o céu. A igreja afirma que as pessoas entram no céu. Por exemplo, a canonização dos santos é como a igreja diz: esta pessoa, ela viveu uma vida de santidade e agora entra no céu. Mas a pessoa morre, não tem pecado suficiente para ir para o inferno, mas também não está pura o suficiente para ir para o céu. A igreja então nos traz a doutrina do purgatório. Entre aspas, não é um lugar, mas para a gente compreender, é um destino onde a alma vai ficar ali um determinado espaço de tempo, embora tempo é limitação humana, para Deus não existe tempo, não existe espaço, mas ela vai ficar ali num processo de purificação, buscando a santificação. Quando termina este processo, ela então vai para o céu. Por isso que na teologia se diz que o purgatório é a antessala do céu. Nenhuma alma que vai para o purgatório corre o risco de depois ir para o inferno. Pelo contrário, ela fica no purgatório para depois ir para o céu. Ah, padre, quanto tempo dura o purgatório? Só Deus sabe. É de acordo com o tempo, a necessidade de purificação que cada alma precisa para se apresentar diante de Deus. Então, a igreja vem e nos ensina, baseada na Sagrada Escritura, como eu citava como exemplo, o livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos de 42 a 45, que é preciso rezar pelos mortos. Porque quanto mais nós rezamos pelos mortos, pelas almas que estão ali no purgatório, nós vamos diminuindo nesse sentido o tempo de permanência dela, o tempo de purificação, e logo ela encontrará com Deus. Então, a igreja oferece a Santa Missa, a maior de todas as orações, o Santo Sacrifício. Na oração eucarística tem um momento em que nós rezamos pelos mortos, pelos fiéis defuntos, pedindo a Deus que logo os acolha na eternidade. Então, quanto mais nós rezamos pelas almas do purgatório, menos tempo elas vão estar nesse processo de purificação e logo vão ao encontro de Deus. Por isso, então, no dia 2 de novembro, a igreja nos convida a celebrar, a comemorar os fiéis defuntos, primeiro rezando para que eles logo encontrem a graça de Deus, a eternidade. Depois também agradecendo pelo tempo em que eles estiveram conosco e depois pensando no nosso futuro. Um dia também nós vamos fazer a nossa passagem, a nossa Páscoa, e quem sabe para onde nós vamos.
para o purgatório, para o céu, ou Deus nos livre para o inferno. É claro que Deus vai dar recompensa de acordo com a história de cada um. Dizem que certa vez Padre Pio ia celebrar a missa pela manhã e um frade chegou perto dele e disse assim: Padre Pio, o senhor pode hoje oferecer a missa em intenção da alma do meu pai, claro, já falecido? E ele disse: claro que posso. Na hora do almoço, diz que Padre Pio chegou perto deste frade, bateu no ombro dele e disse assim: hoje eu rezei a missa pelo seu pai e Deus me deu a graça de ver a alma do seu pai hoje entrando no céu. Então seu pai hoje entrou no céu. E é claro, o frade ficou muito feliz, mas disse ao Padre Pio: olha, já tem 30 anos que meu pai faleceu. Então, se naquele dia a alma do pai daquele frade entrara no céu, é porque há 30 anos ela estava no purgatório. E quando o Padre Pio celebra a missa, completa esse tempo de santificação, de purificação, e a alma do pai daquele frade entrou na eternidade. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, é santo e salutar rezar pela alma dos nossos irmãos falecidos. Façamos isso todos os dias de nossa vida, mas principalmente na Eucaristia e principalmente no dia de finados, porque nós cremos na vida eterna e cremos que Deus nos criou não para o inferno, mas sim para a eternidade, para a salvação. Que Deus dê a eles então o descanso eterno e brilhe para eles a luz divina. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.